Tem muitas pessoas que vêm aqui e acompanham nossa pauta de negócios, pauta de saúde, e não está muito por dentro de como funciona essa parte de dívida pública. Como é que a gente pode explicar para o leigo o que é essa dívida pública e por que é importante estar atento ao crescimento da dívida aqui no Brasil? A dívida pública ela é uma das ferramentas de financiamento que o governo federal tem para conseguir bancar as despesas e gastos necessários para o funcionamento do governo e para prover serviços para a população. Então, a forma mais tradicional que a gente tem de entender o orçamento do governo é o governo arrecada através de impostos para poder compor as despesas e ele direciona as despesas a depender das demandas da população, de certa forma, pelo governo representativo, para direcionar para gastos específicos. Então, Bolsa Família, pagar salário de funcionário público, serviços públicos, infraestrutura, investimentos, né? A dívida pública é o que a gente tem quando a arrecadação sozinha não consegue dar conta de bancar todos esses gastos. Então, se tu tem um gasto de 2 trilhões de reais num ano do governo, e o governo só consegue arrecadar cerca só de 1,8... Só isso, né? 2 trilhões. Só 2 trilhões. Que a gente arrecada, é coisa pouca. Só 2 trilhões. Com certeza não dá para... Não é o suficiente ainda. Uhum. Aí, esse restante, esse excedente, esses 200 bilhões que sobram, o governo emite títulos da dívida pública através do Banco Central, os títulos do Tesouro, e vende para investidores institucionais ou investidores diretos, a gente tem o programa do Tesouro Direto, né, para eles financiarem o governo através desse instrumento. É um instrumento que todos os países têm dívida pública. Antes de a gente ter a dívida pública, esse financiamento costumava ser feito por senhoriagem, que é a emissão de moeda, só que como isso tem efeitos bem nocivos, por assim dizer, sobre a inflação, ocorre que o instrumento da dívida pública ele é um pouco mais sofisticado nesse sentido, desde que ele não seja abusado, né? Então, acho que é mais ou menos esse um resumo. Porque provavelmente não é o que acontece no Brasil, né? A gente deve abusar. Não só no Brasil. A história monetária é a história de abuso de quem tem o poder contra quem não tem. Qualquer lugar. Já foi bem pior, na verdade. Mas a gente deu uma melhorada desde o Plano Real e desde a criação do Banco Central, a independência do Banco Central também. Mas é um instrumento que eu não diria que necessariamente ele é abusado, mas o governo utiliza ele de forma muito consistente e sem um plano concreto de como fazer para reduzir a utilização dele e reduzindo o estoque dessa dívida pública, né, em relação ao PIB, pelo menos. Em resumo, o governo tem 3 maneiras de conseguir dinheiro para pagar tudo que ele paga. Que não é ele que paga, na verdade, é a gente que paga, né? Mas tem 3 maneiras. Ou ele emite dívida, é fácil, vai lá, emite. Ou ele aumenta imposto, não é nada popular. Ou ele deixa a inflação comer. Isso é um pouco mais difícil de explicar, mas é uma consequência, inclusive, que acontece quando a dívida pública passa de certo limite, a confiança diminui, ele não tem como pagar a não ser com a inflação, e depois, se quiser, eu explico por que a inflação serve para pagar a dívida pública. Mas a inflação ela acaba derrubando o império, foi assim com Roma, foi assim com uma série de países ao longo da história. A inflação, essa senhoriagem que o André falou, é uma tentação enorme. Você vai lá, imprime dinheiro, você não precisa nem emitir uma dívida nova, nem falar, vou aumentar o seu imposto aí. Só que tem efeitos ele falou nocivos, muito nocivos, né, para todo mundo. Quando eu estava escrevendo meu livro, eu reli os livros que eu tenho lá em casa do Hayek e do Rothbard, né? Aquele da história da moeda do Rothbard é muito bom e mostra a evolução, né, a degradação da moeda ao longo do tempo. E quando eu estava lendo, se eu não me engano, foi com Hayek, eu achei uma citação muito interessante, onde ele fala que os chineses tinham banido o papel moeda antes dos europeus o terem inventado. Justamente por isso, né? O dinheiro começa sendo um metal, é mais difícil de você conseguir expandir, você tem que misturar aquela moeda com outros metais. Aí, de repente, você bota papel para representar o metal. E um terceiro estágio era uma moeda puramente fiduciária, que a gente tem hoje, já aconteceu em outras épocas também, né? É um ciclo de volta. Fiduciária que só tem... Não, fiduciário que só é baseado em confiança, não tem um lastro, né? E hoje é cada vez mais digital, mais abstrato. E na China deu errado. E depois na Europa, quando chegou, deu errado também.
E até hoje está, entre aspas, dando errado, porque a consequência é essa inflação e a degradação do poder de compra das pessoas. Mas depois de explicar da dívida pública, e como você disse, André, todos os países têm. Por que a situação do Brasil, em termos de dívida pública, é mais preocupante? Se a gente pensa na média dos emergentes e também, embora a dívida não seja tão grande percentual do PIB quanto os Estados Unidos, que passa de 100%, o Japão, que passa de 200%, mas comparado aos desenvolvidos. Por que a gente chama atenção? Porque o nível de dívida pública em si, sozinho, ele não é algo que vai fazer, como você fez na pergunta antes de a gente começar, você vai quebrar o país. Você tem outros fatores que fazem essa combinação ficar muito explosiva, que é os juros alto, mas que também tem como uma consequência da dívida pública ser alta e a sociedade não achar que vai conseguir pagar, os juros acaba ficando alto no longo prazo, e também o crescimento mais baixo. Então, o tal do potencial do PIB. Pô, a Índia tem dívida alta, mas a Índia está crescendo 7%, 6%, 6%. Ah, não, mas a Itália tem dívida PIB muito maior que o Brasil. Só que os juros ali real é muito mais baixo. Então, no fundo, o quociente, né, dívida PIB, que se fala, que agora vai chegar no final do ano em 80%, dos 72% que estava no final do governo Bolsonaro, e provavelmente vai para 84% no final do ano que vem. Por que isso é preocupante? Isso é preocupante porque está crescendo 3%, 4% ao ano, pelo simples fato de que o numerador, que é a dívida, está crescendo aí uma taxa de juros real 6%, 7% ao ano, e o denominador, que é o PIB, não cresce tudo isso. Então, a diferença, resumindo muito, a grosso modo, é quanto deveria ser o superávit primário, ou seja, quanto que, para quem está assistindo e não sabe o que é quanto que o governo arrecada mais do que gasta, que é o oposto que tem acontecido hoje, para equilibrar. Se o numerador cresce a 6, 7, o denominador, que é o PIB, né, tudo em termos reais, cresce a 1, 2, 3, a diferença tem que vir de economia. Se você não economiza, acontece isso que está acontecendo. Aí você fala, não, mas sempre aconteceu e sempre cresceu. Sim. Só que chega num ponto que você começa a duvidar da capacidade de estabilizar essa trajetória. Mais do que o nível, é a trajetória dessa curva de dívida PIB que preocupa, entendeu, Bruno? Entendeu, Paulo? Se você não vê luz no fim do túnel de estabilização, você fala, vai chegar uma hora aqui que não vai ter solução, não dá para aumentar mais imposto que a carga tributária é alta. Então, o investidor começa a pedir um juros muito alto para correr esse risco da moeda do país, porque ele sabe que o único jeito de pagar isso é com a inflação, que depois, se quiser, eu explico como que isso acontece. Então, acaba girando uma bola de neve, uma profecia autorrealizável, que faz com que o juros suba, o desemprego aumente, a economia colapse, etc., se chegar num certo limite sem a visibilidade de estabilizar essa dívida. A gente tinha, por exemplo, na época do Temer, o teto de gastos, né, que era basicamente uma camisa de força autoimposta, com gatilhos automáticos. Se você não respeitar tal superávit primário, você vai ser obrigado a cortar aqui, aqui e ali. Independente da arbitrariedade, da vontade do governante do governo. Aquilo gerava confiança de que a dívida ia estabilizar, o juros longo, que não é controlado pelo Banco Central, mas sim pela demanda e oferta do mercado por essa dívida, ele caía. E aí você conseguia financiar um juro mais barato e a profecia autorrealizável positiva, um círculo virtuoso, se entrava. Esse arcabouço, por exemplo, que está agora sendo feito, não passa a credibilidade, porque não tem esses gatilhos automáticos. É tudo no melhores esforços. Não, se não der, te muda a meta. Se não der a meta, não tem consequência. Acontece esse tiro do arcabouço, isso aqui não conta. É o famoso, a garantia sou eu prometo, mas não acontece. Então, isso gera uma falta de confiança na estabilidade da dívida. Com um país com crescimento que tem um PIB potencial baixo e cada vez pior, com produtividade estagnada desde a década de 80, e a população que perdeu esse boom populacional, né? Então, produtividade mais população, que é o que faz o PIB ter potencial ser grande, capeado, ou seja, limitado. Só sobra confiança para reduzir os juros, que é a velocidade com que cresce a dívida, o numerador, se você não emitir nada de novo, né? Por esse que preocupa, na minha opinião. Esse é o que preocupa o mercado. Eu acho que as pontuações do Paulo aqui foram perfeitas, eu não tiraria nada do que ele falou. Eu vou reforçar alguns pontos que, primeiro, que isso é uma coisa muito comum de se ver na internet e de se ver com pessoas que são mais leigas de economia, que é pensar que, mas como é que o Brasil ele tem uma relação de dívida PIB de 70 e poucos, vai chegar em 80 e a gente está quebrando, mas os Estados Unidos conseguem ter 120% em relação ao PIB, o Japão 200%, a Grécia, se eu não me engano, 180%, né? Bom, a Grécia, de certa forma, está quebrada, no caso. É a Alemanha que salva. Mas eles têm uma situação mais peculiar que eles não emitem a própria moeda, né? Eles são dependentes da zona do euro, então é uma situação um pouquinho diferente, não é diretamente comparável. Mas o que eu gosto de falar nesse sentido é que é necessário na economia a gente comparar laranjas com laranjas e bananas com bananas.
o Brasil não está nem de perto na mesma situação de confiança, estabilidade e credibilidade que os Estados Unidos estão. Nem que o Japão está. E, por isso, no geral, essa é a explicação mais simplificada de por que eles conseguem manter um percentual de dívida PIB tão mais alto do que a gente. É como se Claro que a situação de um país não é diretamente comparável a de uma pessoa, mas, para efeitos didáticos, vale comparar com um credor normal, uma pessoa que vai pegar um empréstimo no banco, uma pessoa que tem um patrimônio grande, tem um patrimônio de 2, 3 milhões de reais, for pegar um empréstimo e tem um histórico de bom pagador, vai ser diferente de uma pessoa que o patrimônio dela é um Corsa usado e ela tem um histórico grande de calotes no SPC Serasa. É mais ou menos essa a comparação do Brasil com esses países desenvolvidos. E por isso que essa comparação de dívida não faz muito sentido. Outra coisa que pressiona bastante a dívida brasileira e o custo de rolagem dela e pagamento dela é que quando esses países mais desenvolvidos aumentam o pagamento de juros deles, aumentam os juros deles, isso impacta diretamente no Brasil. Por causa que, às vezes, se eu sou um investidor institucional, o Paulo vai poder confirmar isso, mas vai fazer mais sentido para mim, por mais que a taxa seja mais baixa, eu investir num título da dívida pública americana pagando 4%, 5%, do que em uma junk bond do Brasil pagando 9% Que é mais real. confiável. Então.